Acho que agora deu certo. Vamos ver. Deu certo, travou aqui para mim, pelo visto. Vamos começar de novo. Acho que travou aqui, vamos ver. Agora tá com som? Deu. É que engraçado, caiu a conexão aqui no computador. Vamos lá. Beleza. Marquinho, boa noite. Ari, boa noite. Patrícia. Nossa, o que aconteceu? Caiu a internet, caiu a conexão aqui. Que coisa louca, gente. Vamos ver se eu consigo recomeçar aqui por aqui. Que loucura. Tá ok, mas eu não sei. Eu tô sem conexão com a internet aqui no computador. Vamos ver se eu consigo captar por aqui. Vamos ver se dá certo. Que loucura, gente. A zica da internet de sexta continua, então? Vamos ver aqui. Nossa, que loucura. O que está acontecendo com isso aqui? Sei lá, gente. Vocês estão me ouvindo? Olha que engraçado. Ó, não tô sem conexão nenhuma aqui. Vou recomeçar aqui o computador. Vamos ver se vira. Até de paciência. A paciência já está tranquilo, né? Não tem mais que passar por paciência. A gente já faz os testes direto ao longo do dia. Que loucura. Não está entrando nada aqui no computador. Vocês estão ouvindo bem, então tá bom. Só eu não tô tendo feedback aqui para falar aqui. Nossa, que loucura que está acontecendo com isso aqui. Sinceramente, não sei dizer. Vamos começar aqui. Bom, vocês estão me ouvindo normal, então a gente vai seguir em frente. Vamos tocar em frente, o que importa é isso. É o espaço entre o operador e o computador, Ari. Eu acho que é aquela pecinha, viu, Ari? Aquela pecinha que está na frente do computador, né? Que coisa louca, olha só. Não entra mesmo, não entra na conexão aqui, mas tudo bem, vamos em frente. Vocês estão me ouvindo, tá bom. Vamos ver se eu consigo pôr uma música pelo menos aqui. Não, a música está tocando. Bom, sabe Deus, sabe Deus. Bom, vamos lá, deixa para lá. Pelo menos a música nós vamos ter, o importante é isso, né? Portanto, vocês estão me ouvindo, tá tudo bem e bola para frente. O que importa é isso. Adriana falou que tinha duas notícias. Conta as notícias, Adriana, antes de eu começar. Tá bom? Conta pra gente aí. Conta as novidades enquanto eu vou vendo o que está acontecendo aqui. Tá bom? Vamos tomar um pouco d'água também, que a água é bom nesse calor, nessa seca. Adriana, conta para nós a notícia. Quais as boas novas que você tem a nos dizer? Vamos, eu estou aguardando, vocês não falam. Adriana tem notícia, então conta, Adriana, quais as notícias do nosso Samuel, como é que está, né? Para a gente saber aqui, né? Bom, enquanto a Adriana vai pensando como escreve, eu preciso ver se está tendo conexão só. Essa é a minha dúvida justamente nesse momento. Se temos conexão ou não. Que coisa louca aqui, mas tudo bem. A Babi falou que desdobrou. Ela está se recuperando bem, graças a Deus. Hoje teve alta, já está agendada a radioterapia para sexta-feira. Que ótimo, viu? Que ótimo, né? A gente vai continuar em vibração, né? E é importante. A Ana trocou a foto também, viu, Ana? Agora eu estou vendo que você trocou a foto de perfil. Tá diferente aí. Então tá bom, gente. Eu fico um pouco perdido aqui, olha. Estou sem conexão com a internet. Provavelmente estou fazendo a live pelo 4G. Provavelmente isso que deve ter acontecido. Porque literalmente acabou tudo aqui. Acabou a conexão. E vamos com fé e coragem, né? Fixa o comentário. Tá bom, Babi, vou tentar, né? Pronto lá, vamos fixar o comentário. Obrigado.
Mas é estranho, né? Estranho sem ter um feedback aqui no meu companheiro querido que está sempre me dando os acertos. Mas deixa para lá, vai, vamos em frente. Enquanto tivermos internet, nós vamos em frente, vai, para não perder tempo. A mensagem de hoje intitula-se Olhos, tá? Intitula-se Olhos. E eu até fiz uma postagem agora, recentemente. Eu peguei e lembrei de uma música do Raul Seixas chamada Gita. E nessa música, o Raul Seixas faz uma série de divagações, é muito interessante essa música. Dá uma live, até uma reflexão sobre essa música, né? E tá tudo falhando hoje, gente. Vamos em frente. Então, a grande questão... A Cláudia chegou. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda. A grande questão, né, que eu coloquei é que nessa música Gita, o Raul Seixas fala assim, os olhos do cego e a cegueira da visão. É engraçado que numa live que eu fiz com a Grace Aquino, lá do Sertão Espírita, ela chegou a comentar que ela tem uma grande dificuldade visual. Ela praticamente enxerga, se não me engano, 2 ou 3% de visão, alguma coisa assim, não lembro exatamente quanto. Mas ela falou que ela conseguiu desenvolver um outro olhar com essa situação que ela passou. E ela conseguia, muitas vezes, na sensibilidade dela, perceber como uma pessoa estava emocionalmente só do campo vibracional dela. Só do campo vibracional. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Então, interessante essa questão, de que às vezes as pessoas desprovidas de visão, deixa eu desligar aqui, senão vai ficar chiando. Desprovidas de visão, elas acabam muitas vezes tendo uma percepção muito maior em relação a todo o campo vibracional. E a Grace foi justamente isso que ela comentou com a gente. Morgana, boa noite, seja bem-vinda. E vejam como que é interessante. Os olhos do cego e a cegueira da visão. Rose, boa noite, quanto tempo? Seja bem-vinda. Os olhos do cego e a cegueira da visão. Porque nós, muitas vezes, com os olhos abertos, nós não conseguimos visualizar toda a imagem, toda a grandiosidade do que tem por trás de tudo. E muitas vezes os nossos irmãos que são desprovidos da visão, eles conseguem ter uma sensibilidade muito maior. Eu lembro, eu até fiz uma repostagem um tempo atrás, de uma moça que ela é deficiente visual, e ela estava dizendo que tem 3 tipos agora de bengalas de cego. A branca, que é a normal, né? A verde e branca, que é quando a pessoa tem um certo grau de dificuldade visual, não é totalmente cega. E também a vermelha e branca, salvo engano, que é quando, além de cego, a pessoa é surda também. Então é interessante que a gente saiba dessas situações para que a gente, quando se deparar com uma pessoa nessas condições, com uma bengala daquela cor, ela possa compreender, né? Você possa compreender a realidade que passa aquele nosso irmão. E é importante a gente lembrar que nem sempre nós podemos enxergar tudo que a gente acha que vê, né? Por exemplo, o cosmos, a gente precisaria de um grande telescópio para enxergar o cosmos. E também o microcosmo, né, que é as coisas você precisa de um microscópio para conseguir ver o microcosmo, que são aquelas vírus, bactérias, etc. e tal, que você não consegue visualizar. Então a nossa visão realmente ela é limitada, ela é muito limitada. E vamos ver o que o Jerônimo vai trazer para nós nessas reflexões aqui, ó. Olhos. De nada adianta ter olhos belos e expressivos, se eles padecem a infecção do mal.
Bom, é uma grande questão, né? Todo mundo fala, eu gostaria de ter olhos verdes, olhos azuis. Todo mundo gosta, né? Chama mais atenção porque é mais, embora o gene seja recessivo, é mais raro os olhos claros do que os olhos escuros, principalmente no nosso país, salvo o pessoal que mora em Santa Catarina, ali praticamente, que então são mais loiros. Então eles trazem com o seu gene o olho claro com uma naturalidade. Mas aqui o Jerônimo coloca com muita propriedade. De nada adianta ter olhos belos e expressivos se eles padecem infecção do mal. O Jerônimo falou com propriedade porque ele esteve desprovido da visão, né? Ele esteve desprovido da visão logo, a Flavinha está dizendo que é uma punhalada logo na primeira página do texto. Então, Flavinha, é isso mesmo, né? E ele pode falar de cátedra, porque ele, né, teve que reextrair um olho no primeiro momento e depois o segundo. Então, na verdade, né, a gente sabe que a beleza exterior do olho, né, a nossa beleza, não transmite necessariamente a nossa beleza interior. Boa noite, Livânia. Seja bem-vinda, querida. Então, lembrarmos dessa expressão, né, que os olhos belos e expressivos padecem muitas vezes a infecção do mal. Ele continua: a lei divina não quer saber a cor dos seus olhos, apenas fiscaliza a maneira pela qual eles são utilizados. Olha que coisa interessante. A lei divina, né? A nossa consciência, como que a gente poderia dizer? Deus, na sua essência, por exemplo, ele não quer saber a cor dos nossos olhos. Pouco importa a cor dos nossos olhos. Ele quer saber como que eles são utilizados. Porque como eu posso ver uma determinada situação, eu posso ver com olhos amigáveis ou olhos que criticam. Então vamos ver o que ele vai trazer também. Quantas vezes nossos olhos estão carregados de lascívia, impregnados de ódio, envenenados pela maledicência? Sabe aquele olhar né, não de seca-pimenteira que a gente fala também, né? Tem o olhar de seca-pimenteira, tem aquele olhar de ódio, né, que a pessoa franze até a testa assim e olha com aquele, sabe, parece que está saindo faísca dos olhos da pessoa, né? De tão enraivecido que ela está. Então isso que ele fala. Quantas vezes os nossos olhos estão carregados de lascívia, impregnados de ódio ou envenenados pela maledicência? Eric, boa noite, seja bem-vindo. Então, cuidado como nós vamos estar utilizando os nossos olhos. Isso é importante. E aí ele vai trazer reflexões da nossa vida, no dia a dia. É normal que você combata a catarata e a conjuntivite. Defenda-os com óculos ou lentes de contato. Então, olha, você tem uma catarata, você tem que passar por um procedimento, né, e remover a catarata, que já quando chegou numa idade de estar amadurecida para a cirurgia, você passar por esse procedimento. É natural que assim acontece. E ele fala também que você vai combater a conjuntivite, claro, uma inflamação na conjuntiva. Então é natural que nós trabalhemos, né, cuidemos das deficiências da nossa vista, que a gente passe costumeiramente por um exame oftalmológico. Sobretudo agora nessa época, né, que a gente ficou utilizando muito das redes sociais, muito tempo na tela de um computador, de um celular, com certeza a gente desgastou muito mais os nossos olhos. Consequentemente, nós vamos ter aqueles que utilizam óculos, como eu, por exemplo, que utilizo óculos para perto, muitas vezes nós vamos ter que passar por um oftalmologista para verificar como é que está, inclusive, a sua pressão ocular. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Então é importante nós passarmos de tempos em tempos por uma consulta oftalmológica, para que a gente possa realmente cuidar daquilo que Deus nos concedeu, né? O João Carlos está dizendo, usar o dom da visão é utilizado para enxergar assuntos inapropriados e inadequados.
Marco, boa noite, seja bem-vindo. Aí ele vai continuar dizendo, mas Jesus, o divino oftalmologista, compreendendo que os olhos são capazes de adoecer espiritualmente, asseverou com prudência, bem-aventurados os que têm olhos de ver. Então, olha, Jesus falou para nós, né? E lá atrás, né, que ele fala? Se seu olho for motivo de escândalo, arranque-o, jogue, que é preferível que você entre cego de um olho do que perder toda a existência por isso. Então é importante, né, nós colocarmos o filtro, né, colocarmos o filtro nos nossos olhos para que a gente não fique olhando aquilo que não nos convém, aquilo que não é bom e útil para nós fazermos as nossas análises, né? Porque nós somos muito criteriosos. Como a gente vê uma determinada cena, nós já julgamos, já condenamos e já fazemos situações das mais diversas possíveis, né? E ele vai continuar dizendo, são milhões os que enxergam conforme as conveniências próprias. Quantos de nós não enxergamos com as conveniências próprias? Ele está dizendo, são milhões. Não é um ou outro, não somos nós apenas que estamos aqui nesta live, que enxergamos de acordo com as conveniências próprias. A gente praticamente faz aquela linguagem popular, né? A gente puxa a brasa para a nossa sardinha. A gente quer fazer uma visão de uma determinada situação, de um determinado quadro, pela nossa ótica. E lembro que eu já falei com vocês uma vez que nós temos uma situação muito particular em relação à verdade. Existe, na verdade, três. A minha, a do outro e a real. Que cada um de nós vai contar a sua verdade pela sua ótica. Por isso que, dentro de um processo, a testemunha é a mais imperfeita das provas. Porque duas pessoas podem estar exatamente no mesmo lugar. Exatamente no mesmo lugar. E cada uma vai contar o fato de acordo com a sua visão, com a sua com a sua projeção do seu campo visual. O João Carlos está dizendo, a advertência de arrancar os olhos está nas mãos dadas, de mãos dadas com a lei de ação e reação. Os óculos que corrigem a nossa visão são como a luz do Evangelho para o nosso espírito. Muito bem, Flavinha, é isso mesmo. Meus amigos estão sempre contribuindo com as observações, a gente só tem a agradecer. Então vejam, quando a gente coloca também a questão da testemunha, e a gente coloca com a impropriedade dela, porque na verdade o que acaba acontecendo? Ela vai colocar de acordo com a sua ótica, com a sua visão, porque cada um de nós temos um lado que nos toca mais profundamente. Uns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sinestésicos. Tanto que existe até estudos que na parte do comércio de veículos automotivos é comum eles colocarem algumas pessoas para vender o carro e esse vendedor já tem um curso, uma formação para olhar para aquela pessoa, saber se ela é visual, se ela é auditiva, se ela é sinestésica. Ou outros, né? Tem outras formas de percepção. Então, se a pessoa é auditiva, vamos supor, ela vai comprar um carro, ela vai se impressionar pelo ronco, pelo barulho do motor. Se ela é visual, ela vai ficar impressionada com as cores, com detalhes. Se ela é sinestésica, ela vai ficar prestando mais no conforto. Então, é muito relativo essa visão que nós temos das coisas. E eu lembro até daquele exemplo que eu estava falando para vocês, em relação ao número 9, por exemplo. Se eu estiver olhando o número 9, eu vou falar para vocês que é 9, mas uma outra pessoa que estiver no lado oposto vai dizer para mim que é 6. E quem está certo? Ambos estão certos. Então, é importante tomarmos cuidado como estamos vendo as coisas e não fazermos julgamentos precipitados a respeito. E ele vai dizer, como são raríssimos os que veem com pureza e bondade os quadros da vida. Então, né, são raros as pessoas, né, de nós
que conseguem ver com pureza e bondade os quadros da vida. Jardel, boa noite, seja bem-vindo. Patrícia, boa noite, querida. Então, olha, como ele disse aqui para nós, né, fazendo o paralelo, que são milhões que enxergam conforme as suas conveniências próprias, mas são raros os que veem com pureza, bondade os quadros da vida. Deixa eu ver o que a Flavinha falou, que eu tenho que depender agora do dedo aqui, estou sem o meu ajudante lá. Sou operada de um alto grau de miopia e enxergo 100% hoje, mas sempre teria um olho míope. Tenho que fazer exames anuais por conta disso. Olho míope é como uma sombra. Flavinha, bem-vindo ao clube. Se você teve esse percalço, né? Eu tive com 13 anos de idade, eu levei uma pedrada no meu olho direito e afetou a mácula da visão, né? E por conta de ter afetado a mácula da visão, eu tenho uma região específica que é meio sombreada, bem a parte central. Por exemplo, se eu tivesse nesse exato momento, né, olhando uma pessoa, eu fechasse o meu olho esquerdo, o rosto daquela pessoa eu não iria ver, só enxergar a visão periférica. Eu só consigo enxergar a visão periférica. A parte central fica uma parte escura. Então tem que fazer exames e cuidar. E por conta desse trauma de infância, o que aconteceu? Eu tive que passar precocemente por um procedimento de uma cirurgia de catarata. Tá? Só apenas de um olho, porque a catarata é um processo mais lento, que se desenvolve há mais tempo. E como era um olho traumático, realmente foi uma questão assim preocupante. O médico, né, um excelente profissional, diga-se de passagem, né, fui muito tranquilo, mas é um olho traumatizado, não é uma catarata, como ele falou, não é uma catarata normal, comum. É uma catarata de um olho traumatizado. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente faz até aquelas reflexões, né? A gente fosse pensar naquela questão daquela pessoa que perdeu, que era para perder um braço e acabou perdendo, né, apenas a ponta do dedo. Eu não sei se de repente a beneficência, né, a misericórdia divina nos agraciou apenas e tão somente com essa pequena mácula, né, que foi uma coisa mais, né, graças ao bom Deus, né, porque particularmente eu nem percebo isso, eu levo uma vida bem natural em relação a isso, não me incomoda de forma alguma, e ainda bem que tem os recursos, né, da medicina e para a gente fazer os cuidados. Então, lembrarmos disso, que milhões enxergam conforme as suas conveniências próprias e são raros os que veem com pureza e bondade os quadros da vida. Tá? Então, essa diferença de pessoas. E ele vai continuar dizendo, não permita assim que seus olhos se transformem em duas janelas indiscretas, onde a maldade se debruça, fotografando pessoas ou acontecimentos com o filme da invigilância. Olha, essas janelas indiscretas, né? E tem pessoas, né? Existem aquelas situações daquelas pessoas que ficam assim, né? Só espiando para ver o que está acontecendo na rua, chamado... nas cidades menores, principalmente, tem aquela situação, a pessoa fica só de espreita para saber quem que está chegando, quem está saindo, né? A Patrícia está dizendo, meu cunhado levou uma estilingada no olho quando tinha 4 anos. Ele tem 3% de um olho, fez mais de 15 cirurgias há mais de 40 anos. O João Carlos está se adaptando a comparar pelo notebook. Tá certo. O meu foi uma pedrada de estilingue também, Patrícia. Foi uma pedrada de estilingue, então... Graças a Deus eu tenho a visão periférica, né? Então eu consigo enxergar bem, mas... né, o que deu para fazer na época, né? Na época não tinha tantos recursos como tem hoje também, hoje nem daria para resolver, porque afetou a mácula da visão, né? Então é aquele ponto central. Quando tira aquelas fotografias do fundo do olho, é uma coisa bem interessante que você percebe, né? O olho fica aquela bola alaranjada assim, né? Uma fotografia macro, né? Fica uma bola alaranjada com todos os vasos e tudo mais, e onde levou a pedrada tem uma parte assim, toda escura assim naquela parte. Então se consegue visualizar bem.
Mas é isso aí, né? Tem que seguir em frente, graças a Deus. Que nem o Emmanuel falava para o Chico. O Chico estava com um problema do olho. Por que você está reclamando? Você tem um outro? Você tem um outro olho que não tem que reclamar. Então a gente vamos para frente, né? Vamos para frente que atrás vem gente. E como costumamos dizer, a fila é grande, né? Então vamos aproveitar o momento que aqui estamos, né? Para isso. Então, olha, não vamos deixar que os nossos olhos se transformem em janelas indiscretas. Não é só na audição, né? Mas também na visão. É onde a maldade se debruça fotografando pessoas ou acontecimentos com o filme da invigilância. A vigilância é uma coisa constante. Precisamos tomar cuidado como estamos utilizando os nossos olhos. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, né? Dos nossos ouvidos e principalmente da nossa boca. Né? Por quê? Você viu um fato, né? Você imaginou que seja de uma determinada situação e aí você já vai e passa para frente. Né? Cuidado, não é bem assim. Eu lembro até que vira e mexe o pessoal faz uma postagem acho que de uma leoa, como se estivesse comendo um leãozinho, né? De um lado, assim, você olha, parece que ela está comendo o leãozinho. Aí você vê do outro lado da foto, ela está pegando ele pelo cangote, né? Para levar, para colocar talvez num outro lugar, né? Que era um luxo ter dois olhos. É verdade, né, Will? É verdade. Então, lembrarmos assim, né? Nós estamos tendo uma visão, nossa visão, sempre já falei para vocês no começo, é limitadíssima, né? Limitadíssima. Aí é o João Carlos dizendo, um amigo espiritual elucida o fato de deficiência nas vistas ser um benefício para a cura do espírito. Na verdade, toda a deficiência, né, que a gente está trazendo, né, no nosso corpo físico, no nosso corpo material, é um resgate, né, do nosso... É uma depuração do nosso espírito, na verdade, não resgate. Porque a gente quer deixar bem claro, nem todas as deficiências que trazemos no corpo, né, a gente pode dizer que são resgates. Tá? Muitas vezes são provas para nós, para os nossos entes queridos, a gente não sabe. Tá? Não existe, como eu sempre falo para vocês, não existe regra em termos de doutrina espírita. A gente pode dizer, não existe uma equação matemática dizendo que 2 mais 2 são 4. E tem um monte de gente que, porque lê uma obra espírita, onde aconteceu um determinado fato, então fala, então significa isso. Né? Como se fosse, por exemplo, todo fato que aconteceu essa situação significa uma outra. Não é por aí, não. O meu, com certeza, não há ninguém na família que usa óculos. Flavinha, não sei, né? Mas depois de uma certa idade é difícil você não usar óculos para perto. É só realmente raríssimas as pessoas, né? Depois do ENTA, Flavinha, as pessoas têm que se preparar. Entrou no ENTA, minha filha, o óculos é quase que uma muleta que a gente precisa usar, viu? Olha, o João Carlos, é relevante saber se a dificuldade é uma prova ou uma expiação. É que nem eu lembro, talvez, né? A gente vai comentar sobre as situações mais para frente das outras vidas do Jerônimo. E eu lembro que uma vez foram conversar com o Divaldo. O Divaldo foi muito feliz na sua observação, né? Falando a respeito das outras vidas do Jerônimo. E o Divaldo falou assim, com muita propriedade. Olha, eu não li a obra que estava falando das outras vidas do Jerônimo, mas o que importa, o que é importante para a gente levar em frente é realmente o quê? O que ele fez nessa última encarnação, não é? O que ele fez na última encarnação? Então eu falo para vocês, gente, o que nós fomos nas outras vidas, esqueçam, essa aqui é a nossa melhor roupa, melhor encadernação, como eu brinco com vocês. Então esquece, boa coisa a gente não foi, pode ter certeza. Se você já percebe que você já tem um monte de falhas, um monte de defeitos, um monte de coisa para ser arrumada, pode ter certeza absoluta que lá atrás você já era 10 vezes pior. Priscila, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Priscila é do nosso querido programa Esferas da Vida, aqui da Rede Cultura Paulista, TV Cultura Paulista. Seja bem-vinda. A Clara às vezes está conseguindo adiar ao máximo o fato de ter que usar óculos depois do ENTA. Clara, se você conseguir segurar é melhor.
tem alguns exercícios, né, que você pode trabalhar, né, mas vai chegar um momento que eu lembro, era muito engraçado o fato. Eu também relutei bastante para usar, viu, Clara? Eu usei bastante, relutei bastante. Quando a gente trabalhava, né, na minha área, às vezes vinha o Diário Oficial para a gente ler, e o Diário Oficial era aquela letrinha que é menor que lista telefônica, vai. E o que eu fazia? Eu chegava, né, para conseguir enxergar, eu pegava o Diário Oficial na mesa e ficava em pé. Ficava em pé. Então, não adianta, né? Tem coisas que resolve, né? A gente tem que enfrentar. Agora, se você puder segurar, quanto mais você segurar, melhor. Mas vai chegar um momento que vai ter que enfrentar. Não esquece, é de menos, né? E vamos para frente, ó. Então, não vamos passar, né, pelo filme da invigilância, né? Essas coisas, a vigilância é sempre normal, né? A vigilância dia a dia das nossas vidas, temos que estar vigilante, sobretudo nas horas vazias. E ele vai concluir dizendo: procure ver sem corromper. Talvez seja por esta razão que o Evangelho nos diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, ver sem corromper é fundamental, né? É fundamental. Ah, bem-vindo ao clube então, Ana. Você entrou no Entra faz tempo. Ó, depois que a gente entra no Entra, a gente não sai mais, viu? Difícil chegar no 100, mas provavelmente a gente vai passar por muitos Entras. Você fala assim, eu estou com, vamos supor, você está no Entra, você fala, estou com 41, pronto. Não tem problema, 41, né, uns, 40 e 11, 40 e 12, 40 e 21, né, faz igual a língua francesa. A língua francesa que tem quando você vai falar do 80, você não fala o número 80, você fala assim, vou falar em francês, é 80, quer dizer, 4 vezes 20. Né, eles fazem a multiplicação. Então você fala assim, estou com 41. A Morgana, você está com 51. Né? Depois vai falando, esquece, não tem... A idade, na verdade... Olha, eu lembro que tinha uma professora de francês, muito amiga nossa, que ela chegou a desencarnar com, salvo engano, acho que 99 anos. E ela nunca dizia a idade dela. Sabíamos o aniversário dela, ia comemorar, né? E quantos anos o senhor está fazendo? Ela chamava Fanny. Quantos anos o senhor está fazendo, Ana Fanny? Ela falava assim, a idade que me derem. A idade que me derem. Então era muito interessante, ela era muito alegre também. Então eu acho que a gente tem que ter a idade nossa, é muito relativa. A idade que nós estamos tendo hoje, né, não significa a idade que nós temos de vida espiritual, né? Então faz parte, né? Está todo mundo entregando a idade. Todo mundo já tomou vacina, Flavinha, por isso já se entregaram tudo. É claro, é importante ter saúde física, mental e espiritual. A gente não precisa se preocupar, né? O que eu sempre falo, a gente viver bem é a melhor forma que a gente tem. É da Rimo Hotel. Viver bem é a melhor forma que a gente tem. Então, vamos procurar, né, à medida do possível, viver da melhor forma possível, utilizando com prudência a nossa visão, a nossa audição, usando a vigilância costumeiramente. Importante isso. A vigilância tem que estar sempre em nossas vidas. Tá? Aliás, é o tema de uma palestra que eu vou fazer dia 5, no Centro Espírita Suave Caminho, Casa Espírita Suave Caminho, lá de Rio das Ostras. Deixa eu ver o nome da palestra. Nós estamos, não andemos distraídos, é verdade. Eu estava lembrando de uma outra palestra que eu vou fazer, mas não andemos distraídos. É isso aí. Isaías, o francês, João Carlos, eu acredito, salvo o melhor juízo, como diz os meus amigos advogados, deve ser resquício de outra encadernação, viu? Porque você tem a certeza, o que fui não sei, mas que eu já deva ter vivido na França, com certeza. Isso é quase que fatídico isso aí. Ninguém nunca me disse, mas eu tenho muita facilidade com a doutrina, com a língua francesa, sabe? Então
Mas é isso aí. Mas não importa o que a gente foi, importa o que a gente é agora. E vamos usar os nossos olhos com bondade, com carinho, com atenção. E hoje, qual que é a melhor coisa que nós podemos fazer com os nossos olhos quando a gente está utilizando as máscaras? E vejam, né, a responsabilidade nossa. Ninguém liberou da gente tirar a máscara, né? A Flavinha aí tem a versão francesa. Eu não tenho nada com isso, Flavinha. Ou não, João Carlos. Operador de guilhotina, não, João Carlos. Quem sabe não foi pro cesto. Sei lá, João, pelo amor de Deus, hein? Não, isso não. Deve ter sido. Olha, talvez eu fui aquele cara que ficava lá no palácio fazendo a faxina lá. Melhor pensar assim, viu? Fazer nada importante. Operador de guilhotina, pelo amor de Deus, João Carlos. Não faz isso pra mim, não. Muito ruim, né? Tá louco. Mas eu estava falando dos olhos, né? Que agora nós temos que utilizar os olhos com um sorriso. Porque nós estamos utilizando as máscaras. Eu estou falando a questão muito interessante, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, houve a liberação por parte das autoridades, né? Liberaram os eventos, liberaram um monte de coisa e as pessoas acham que o vírus passou, que terminou. E não é bem assim que funciona. Basta você ver o que está acontecendo nos Estados Unidos, basta você ver o que está acontecendo na Europa, de um modo geral, que outros países estão já estão pensando na terceira dose da vacina. Como é que fala? Flavinha, 22 anos, Flavinha, não é 24 não, falei 22. Os outros países estão pensando na terceira dose da vacina e não vamos pensar de uma vacina, é uma vacina top. Estão pensando na terceira dose, então precisamos tomar cuidado. Não está tudo liberado. É aquilo que a gente fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se tivesse realmente acabado toda a pandemia, e se houvesse uma queda, nós estamos passando por um processo, graças a Deus, de queda. Mas a responsabilidade nossa é grande, porque não acabou, não passou. E se a gente tomar por base o que aconteceu na gripe espanhola, na pandemia da gripe espanhola, o que aconteceu? Teve três picos, né? Foram 3 ondas, na verdade. Regiane, boa noite, seja bem-vinda. Então vejam que situação interessante, que teve 3 ondas na gripe espanhola. Então a gente vai achar que só acabou tudo. Não, precisamos tomar cuidado. Precisamos ser responsáveis. Se os outros estão fazendo coisa, é problema dos outros. Você não vai aí ficar brigando com o outro, como já aconteceu fatos aqui, uma situação que é lamentável, né? Uma situação que aconteceu no mercado aqui, o segurança foi chamar a atenção de uma pessoa que não estava usando corretamente a máscara, a pessoa agrediu, né? Agrediu por conta disso. Então, não é por aí, né, gente? Não é por aí. A gente tem que fazer a nossa parte. O outro está fazendo, é problema dele. Ele vai ser escravo das consequências dos seus atos. A gente tem que tomar... A Ana está dizendo, São Paulo estava uma loucura, bares lotados. Ana, Araraquara é menor. Aqui na região assim, bem conhecida, né, chamada Bento de Abreu, minha irmã passou ontem, estava todo mundo aglomerado, sem máscara também. Então, o que você vai falar? Nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Eu acho que a gente é responsável. E fazer a nossa parte, cuidar do nosso corpo, né? Não significa que todo cuidado que a gente tiver, a gente vai falar, vou viver até 120 anos. É pouco provável, né? Pouco provável que a gente vai conseguir. Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Se o outro não está fazendo, o que a gente pode dizer, né? O que a gente pode fazer? Então vamos continuar utilizando as máscaras, tá? Vamos sorrir com os olhos, tá? Porque quando você sorri com os olhos, a expressão é diferente, né? Se você franzir a testa, você já vai ficar todo enrugado. Então vamos... Tem um ditado que fala assim, né? Até por economia, sorria. Porque parece que para você franzir a testa, você vai gastar
vai movimentar muito mais músculos. Então, para sorrir, você gasta menos. Então, por economia, sorria. E sorria com os olhos. Tá? Samuel, boa noite. Seja bem-vindo, querido. Nós já finalizamos e agora nós vamos fazer nossas preces. E como a Martiele já adiantou, já fez uma postagem lá pelo Pensamento Espírita, amanhã nós teremos palavras. Como que eu falo para vocês? As lições são todas interligadas. Tivemos a vigilância, tivemos os ouvidos, os olhos e as palavras. Tá? Vejam bem, amanhã as palavras. Então vamos lá, né? Vamos. E olha, a internet não voltou mesmo, gente. Ainda nós estamos utilizando os dados móveis, graças a Deus está fluindo bem. Vamos continuar pedindo para que consiga fluir melhor, né? Então tá, gente. Agora eu vou convidar então a todos vocês, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, tomarmos uma inspiração profunda e soltando lentamente o ar, vamos relaxando os nossos ombros, vamos sentir essa melodia invadir os nossos corações, vibrando numa energia de paz, de harmonia, de serenidade espiritual, e que esta energia possa envolver os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles corações amigos que estão sempre em nossos pensamentos e em nossos corações. Vamos então mentalizar ao nosso lado a doce figura do nosso Mestre Jesus. Este bondoso amigo, este companheiro de todas as horas que não mede esforços a estar nos protegendo, nos amparando, está sempre ao nosso lado. Apesar das dores, dos sofrimentos, das aparentes contrariedades da vida, o nosso Mestre Jesus está sempre ao nosso lado. E a Ele vamos dizer: Mestre, abençoe a cada um de nós que está aqui nesta live. Abençoe aqueles que passaram por ela e precisaram sair ou que vão assistir depois. Cada um de nós, Mestre, nos recolhemos neste momento pensando naquilo que estamos mais necessitados. E como somos necessitados, Mestre. E, embora tenhamos tanto a agradecer-lhe, ainda somos pedintes. Rogamos o teu amparo, rogamos a tua proteção. Abençoe a todos nós, Mestre. Abençoe aqueles que passam provações nos hospitais, nas casas de repouso, em seus lares, acometidos por alguma doença. Ampare os médicos, enfermeiros, atendentes, que estão na linha de frente e diuturnamente não medem esforços a amparar todos eles que estão necessitados. Olhes pelos velhinhos dos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos irmãos perdidos nos vícios, nas drogas. Dirija também, Mestre, os seus mentores, seus protetores queridos, aos nossos irmãos do Afeganistão, do Haiti, irmãos que estão resgatando provas difíceis, atrozes. Ampare esses corações queridos. Faça que o amor, que a paz e a serenidade envolva cada um desses corações que estão passando por essas dores. Queremos rogar, Mestre, em especial neste momento, pela nossa querida Cláudia Trupel, pela Luísa Marques, pelo Samuel Alves dos Santos,
pela Meire Marins, que partiu para o plano espiritual na semana passada, companheira do nosso irmão Carlos. Também pelo nosso irmão Samuel e sua mãe, que eles possam todos ser amparados e abençoados. E aqueles que estão nos nossos pensamentos, ampare e socorre-os, Mestre. Rogamos ainda a equipe médica espiritual para que Dr. Bezerra de Menezes possa derramar suas bênçãos nas águas que aqui colocamos, que ela se transforme em remédio, em lenitivo, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações, livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Daniele, boa noite, seja bem-vinda. Estamos finalizando, espero que você tenha ficado pela prece. E a gente estará amanhã aqui, se Deus quiser, às 22 horas. Debinha, boa noite, estamos finalizando, mas se Deus quiser a live vai estar salva. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco e desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.